Bom, de antemão quero dizer que é uma honra participar desse evento. Eu entendo que as ações de extensão universitária são fundamentais para a oxigenação da própria universidade do próprio avanço do conhecimento acadêmico, científico, né? Então, fico muito feliz e muito honrado de estar participando dessa atividade, até porque é uma oportunidade de compartilhar com grandes amigos que eu tenho aí em Maringá, especialmente a professora Wanda, não sei se a professora Solange está por aí, enfim. É uma universidade, é um local que eu tenho uma relação afetiva muito querida, né, e pela qual eu tenho muito respeito, né, e por ser uma universidade que investe nesse campo de pesquisa que é tão necessário para o entendimento da própria ideia, identidade de ser brasileiro, né? Então, eu fico honrado por tudo isso. Confesso que eu estou até um pouco assim nervoso. A gente vive um momento muito difícil, depois eu vou fazer algumas considerações a respeito disso, né? E a gente vive num certo ostracismo, né? Mas ao mesmo tempo abertos a diversas possibilidades de interlocução. E que bom que essa geração está chegando aí, manejando esses equipamentos de uma forma tão especial e competente como está ocorrendo nesse evento aqui também. Tá? Então, de antemão, eu já agradeço a todo o carinho, todo o cuidado que foi dispensado na organização do evento, no trato com a minha pessoa, nos encaminhamentos necessários ao funcionamento. Né? Agradeço especialmente o convite feito pela professora Wanda, em nome da qual eu cumprimento a comissão organizadora e as autoridades aqui presentes, certamente, devem ter autoridades religiosas, civil, militar, enfim, eu acho que é muito importante a gente circular as informações em diversas esferas, né? Ao HCIR, né, ao Laboratório de Religiões e Religiosidades da Universidade Estadual de Maringá, e principalmente ao público aqui presente, as pessoas que se dispuseram a me ouvir, a ouvir as contribuições que já foram feitas aqui no evento, no dia de ontem, com a professora Wanda, e os colegas que vão falar na sequência. Né? Eu peço a bênção a todos aqui presentes, todas as pessoas de axé, inclusive os que não são de axé, e tomo a liberdade também de abençoar a todos, que meu Pai Ogum abençoe e abre o caminho de todos os participantes aqui presentes. Bom, eu peço então para passar o próximo slide, por favor. Eu fui convidado para falar sobre alguns aspectos do candomblé em Santa Catarina. Bom, Santa Catarina, eu trouxe essas três representações, né, iconográficas do estado de Santa Catarina. E a primeira, lá no canto esquerdo, né, é um mapa turístico que apresenta as regiões turísticas de Santa Catarina. E quando a gente observa o estado de Santa Catarina do ponto de vista geográfico, populacional, né, ele é um estado que hoje conta com uma população de mais ou menos 7 milhões de habitantes. Boa parte dessa população, a maior parte dela está na faixa litorânea, as maiores cidades estão situadas no litoral de Santa Catarina, né? Mais a oeste também temos polos importantes, cidades importantes, né? Sobretudo, a minha fala, ela, apesar de tratar de Santa Catarina, ela vai se restringir a uma região específica, que é aquela que está delimitada no segundo mapa, à direita, né? Bem ao norte de Santa Catarina, que é a região da cidade da onde eu estou falando, que é a cidade de Joinville. Bom, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina em termos populacionais, né? Nós estamos hoje com cerca de 600 mil habitantes na cidade,
mas ela compreende uma região que pode ser denominada, se a gente torcer bem o tema, uma região metropolitana. E aí a gente atinge seguramente 1.300.000 habitantes, né? É uma região altamente industrializada, é, possui um grande desenvolvimento econômico, né? Com graves problemas sociais, enfim, é mais ou menos a tônica e a síntese da maioria das cidades brasileiras de médio, grande porte, né? Onde o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social não acompanha o desenvolvimento econômico. Então, apesar das propagandas pintar a ideia de um sul maravilha, de uma cidade europeia, enfim, bem resolvida, não é o caso, né? Basta a gente ir para a periferia da cidade e perceber um pouco dessas mazelas, né, que atinge Joinville. Eu sei que isso não é uma situação exclusiva daqui, nem estou aqui para falar mal da minha cidade. Enfim, né, eu gosto muito de viver aqui e acho uma cidade muito interessante, né? Mais abaixo ali eu fiz um recorte, né? É um mapa físico, né? Mostrando um pouquinho a mancha urbana que a cidade ocupa, né? Nós estamos no fundo de uma baía, chamada Baía da Babitonga, né? Em torno do qual nós temos dezenas de cidades, né? A maior delas, logicamente, é Joinville, que é aquela manchinha mais roxa ali à esquerda de vocês, né? Mas o interessante é a gente pensar que o estado de Santa Catarina ele possui assim, uma variedade muito grande, né, no seu processo de expansão humana, de ocupação humana, né, melhor dizendo. E isso se reflete também quando a gente procura entender a própria implantação das religiões afro-brasileiras aqui no estado, né? Grosso modo, né, as cidades, a região mais ao sul de Santa Catarina, e principalmente também as regiões serranas, região de Lages, enfim, ela sofre uma influência muito grande das experiências das religiões afro-brasileiras advindas do estado gaúcho, né? Nós todos sabemos a importância que Rio Grande do Sul tem na expansão das religiões afro-brasileiras em toda a bacia do Prata e também no sul do Brasil. Né? Então, a região sul de Santa Catarina, até Florianópolis, que ocupa a região central do litoral, nós temos uma penetrância muito grande desse modelo afro-gaúcho, vamos dizer assim. Né? Florianópolis é a cidade mais cosmopolita do estado, se a gente pode usar esse termo, e congrega diversas expressões religiosas, né, inclusive desse universo afro-brasileiro. E ocorre, inclusive, na região de Florianópolis, uma, uma expressão religiosa muito particular, né, que é a chamada Almas em Angola, que, de uma forma geral, congrega elementos do candomblé baiano, do batuque gaúcho, da umbanda, e de outros temperos religiosos, né, que ajudam a compor essa expressão. Então, é a chamada Almas em Angola. Né? A região mais ao norte, que é a que eu vou me dedicar, que é a região de Joinville, ela não tem nenhuma casa, até o momento, onde eu tenho conhecimento, com uma vinculada a essa expressão religiosa gaúcha, por incrível que pareça. Nós estamos muito mais vinculados a uma experiência do Sudeste, Nordeste brasileiro, né? Do modelo baiano de candomblé. Né? Então, é um pouco esse o panorama. Eu não vou falar do Estado como um todo, né? Vocês me entenderam aqui. Eu vou circunscrever um pouquinho a minha análise para a região de Joinville. Até porque não há uma síntese acadêmica que congregue todas essas expressões dispersas pelo estado de Santa Catarina. Que, apesar de ser um estado pequeno, se a gente comparar os outros estados da federação, ele é um estado muito diverso, né?
Eu costumo sempre dizer que Santa Catarina, né, os catarinenses vão brigar comigo agora, né, uma piada de mau gosto. Santa Catarina é sempre aquele estado que a moça da previsão do tempo esquece de dizer o que vai acontecer aqui no dia seguinte, né? Então, ela geralmente diz, no Paraná vai ter frio, vai ter chuva, no Rio Grande do Sul vai acontecer isso, aqui, e nós, os catarinenses, ficamos esperando a notícia da previsão do tempo. Então, nós trabalhamos nessa média aí. O que é muito interessante do ponto de vista da cultura, né? Porque acaba sendo um espaço onde interagem diversas possibilidades e expressões culturais. Muito bem. A minha fala, então, ela se baseia numa série de entrevistas e observações de campo, né? Realizadas entre os anos de 2007 a 2018, né? E eu já peço, assim, de antemão, escusas aos ilês sobre os quais eu vou comentar, se ocorrer alguma imprecisão, né? Se isso, de fato, ocorrer alguma coisa alheia à minha vontade, né? E, enfim, eu não tenho intenção nenhuma de desqualificar nenhuma experiência, nenhuma casa, nenhum Egbé aqui da minha cidade, né? Pelos quais eu nutro profundo respeito. Bom, os organizadores me pediram assim, uma fala mais empírica, né, para apresentar um panorama assim da cidade, e como tal eu vou costurando algumas reflexões, especialmente sobre os relatos de vinculação dessas casas às nações, aos axés matrizes do candomblé brasileiro, né? O que foi uma questão que me perseguiu durante toda a minha pesquisa, né? O que eu chamo de contradições, no primeiro momento, né? Que ocorrem quando a gente começa a juntar os diversos fragmentos desse sagrado afro-brasileiro, que é o título da minha fala hoje aqui, na Manchester catarinense. Né? Manchester é um epíteto, um apelido que a cidade de Joinville recebe, né, em função do seu parque industrial. Aí, então, vocês sabem que Manchester é uma cidade inglesa que foi o berço da Revolução Industrial Inglesa, né? E como tal, Joinville acabou assumindo esse apelido, vamos dizer assim. E é em função também dessa industrialização que a cidade ela acolhe um fluxo muito intenso de imigrantes que para cá vieram, especialmente a partir da década de 70. Né? A cidade cresceu em termos populacionais de forma assustadora e, como eu já falei anteriormente, isso também trouxe alguns problemas da ordem urbanística, né? Mas trouxe também uma oxigenação muito interessante para a vivência da cidade. Muito bem. Eu vou pedir licença, eu vou lendo alguns trechos e comentando à medida que avançar a minha fala, até para eu poder otimizar o tempo aqui, tá bom, meninas e público presente? Bom, cabe esclarecer que essa reflexão que eu estou apresentando hoje aqui foi produzida durante um período histórico que integrou a humanidade num evento mundial, que implicou em alterações significativas nos padrões de comportamento das sociedades humanas, que é a pandemia de Covid-19. O isolamento social pareceu ser o remédio para a nossa sobrevivência biológica, atenuada por uma parafernália tecnológica que, paradoxalmente, aproximou virtualmente as pessoas. Eu tive a oportunidade de me afastar por um certo tempo de muitas rotinas que preenchiam os meus dias. Eu sei que eu sou, nesse ponto de vista, eu sou um ponto fora da curva, porque a maioria da população teve que se empenhar e manter as suas atividades. Eu fiz um propósito de me desligar das amarras do cotidiano e poucas coisas me demoveram dessa postura. Um dos poucos convites e desafios que resolvi empreender foi feito pelos organizadores desse evento, para o qual espero contribuir de forma qualitativa. Sobretudo, essas ressalvas iniciais servem para informá-los de alguns limites que possam aparecer no decorrer do trabalho, para os quais eu peço sinceras escusas.
A ideia do título Fragmentos do Sagrado vem ao encontro do meu entendimento de como a realidade é sistematizada, ou seja, muito mais próxima ao amontoado caótico de escombros, ou, como diria Walter Benjamin, agoras, né? Cujo papel do historiador seria o de costurá-los, né? Dando sentido e coesão narrativa, entendendo que esse exercício é um esforço intelectual artificial e que não consegue resgatar as coisas tais como elas foram. Antes, sim, tratamos de versões sobre um conjunto de elementos dispostos a análises e interpretações. Indubitavelmente, as teias de relações e narrativas advindas do campo de experiências das religiões e religiosidades afro-brasileiras são um dos fragmentos principais para entendermos a presença da cultura negra nas tramas e urdiduras de constituição das cidades brasileiras. A própria trajetória dessas religiões só pode ser compreendida de maneira ampla se admitirmos que foram constituindo-se fragmentariamente, tanto nos seus momentos iniciais, advindos das experiências da diáspora africana, a qual obrigou a migração de milhões de pessoas escravizadas que ocuparam boa parte do continente americano, quanto nos atuais fluxos e refluxos entre as duas margens do Atlântico, bem como nas circulações internas nos territórios. A ideia de que tratamos de fragmentos se reflete na organização interna dos terreiros e ilês-axés. Assim, as narrativas interpretadas nesta fala expressam as vinculações e filiação dessas agremiações religiosas, especialmente as nações de Candomblé, Angola, Queto, Jeje e Efon. Muito bem. Apesar do peso que o conceito de tradição e fidelidade ao axé e às nações estarem sempre presentes nas articulações discursivas dos entrevistados, percebemos que as fronteiras de pertencimento às nações são muito fluídas, especialmente quando colocadas numa perspectiva temporal. Transcorridos mais de 15 anos do início de minha pesquisa, que subsidiou a elaboração da minha tese de doutorado, que a colega acabou de compartilhar o link ali, que agradeço a divulgação, o merchandising, também foi publicada em livro, tá? Esse livrinho aqui, ó. Tá? Eu acho que tem na biblioteca da UEM, eu doei para a biblioteca aí, não sei se não tem no laboratório de vocês. Então, passado mais de 15 anos, o início da minha pesquisa, muito da realidade encontrada desde então sofreu modificações importantes no sentido da compreensão das trajetórias das comunidades afro-brasileiras dispersas no território da cidade de Joinville. Iniciei minha pesquisa com a entrevista de uma das filhas do Ilê-axé Iemanjá Ogunté, a senhora Sueli Slezinski. Isso foi lá no ano de 2005. Né? O referido Ilê-axé não tem mais atuação funcional desde o falecimento de sua Yalorixá, fundadora, a senhora Marli Vieira, no ano de 1993. Todavia, deixou importante legado, seja pela memória e referência do fato de ser a primeira agremiação de candomblé sistematizada no território de Joinville, seja pelos inúmeros filhos e filhas de santos que ainda prestam reverência a esse legado. A partir dessa entrevista feita com a senhora Sueli, em 2005, uma teia de sentido se estabeleceu e foi possível entender com um pouco mais de nitidez quais as estratégias adotadas pelo povo de santo para se estabelecer e garantir a presença na cidade. Vale ressaltar que antes do período sobre o qual a minha pesquisa de doutorado, né, ela trata do período da década de 1980 até os anos 2000. Então, antes desse período, a presença de outras religiões afro-brasileiras já se faziam presentes no cenário da cidade, como bem aponta a pesquisa feita por Elaine Cristina Machado em 2019, onde a autora persegue os indícios da presença dessas religiões e religiosidades, tendo como guia principal as denúncias e admoestações encontradas na mídia impressa
consumida pelos leitores joinvilenses. Então, a minha pesquisa de doutorado, ela trata desse período entre as décadas de 1980 até os anos 2000, né? O início se dá em função de que o primeiro terreiro justamente surge em 1982, aproximadamente, como vou mostrar mais adiante. Tá? Peço para passar a próxima. Esse slide mesmo aí. Bom, conforme Michel Foucault, estamos na época do simultâneo. Sua constatação parte do fato de que o mundo se experimenta mais a semelhança de uma rede que religa pontos que se entrecruzam e formam uma trama, do que por um grande caminho que se estende através dos tempos, ligando o passado ao presente e ao futuro. Foucault ainda diz: estamos em uma época em que o espaço se oferece a nós sob a forma de relações e posicionamentos. Portanto, o que importa nesse ponto de vista são as relações de proximidade entre os pontos e elementos que compõem o espaço. Ele ainda diz: não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos. Vivemos no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. Nesse sentido, os espaços religiosos afro-brasileiros em Joinville, mais do que marcar a paisagem urbana como locais de um dado processo de sacralização, são também locais que possibilitam o encontro de diversas subjetividades, à medida que essas religiões encontram-se cada vez mais abertas a todos os públicos, deixando de ser quistos étnicos, como anteriormente se configurava, especialmente os candomblés. Aqui eu acho que a gente pode citar o Prandi, o Pierucci, né, que tratam bem dessa questão da universalização do candomblé. Né? Partindo dessa compreensão, é importante entender como os espaços afro-brasileiros experimentam essa cidade, entendida não mais como um projeto único ou um drama recheado de previsibilidade. Esses espaços podem conter sempre novos e pulsantes pontos de construção de significados e de abertura para outras possibilidades de enunciação do sagrado. Isso se evidencia tanto no estabelecimento dos espaços religiosos afro-brasileiros, conhecidos como terreiros, e aqui eu uso essa nomenclatura para me referir às experiências da Umbanda, as tendas espíritas, os casuás, entre outros, e os ilês-axés, onde se pratica o candomblé, objeto de apreciação nessa fala. Em termos funcionais, os espaços sagrados considerados nessa reflexão apresentam tal configuração. De forma estruturada, podemos contar cerca de 4 ilês-axés de candomblé em Joinville, os quais conjugam, em sua maioria, no mesmo espaço, o culto às entidades do panteão candomblecista e umbandista. É interessante observar que esse cruzamento dos dois rituais num só espaço ocorre em virtude dos fundadores dessas casas, antes de terem sido iniciados no candomblé, tiveram uma trajetória na Umbanda. Essa herança, provavelmente, se refletiu na organização dos espaços religiosos, onde é comum, por exemplo, encontrarmos as estatuárias dispostas sobre altares, representando as divindades umbandistas, em pleno cerimonial público de candomblé. A expansão dessas religiões para além dos territórios de origem, e aqui eu considero os territórios de origem a Bahia, o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, provocou uma dinâmica de incorporação de elementos e significações que não eram comuns nas versões mais tradicionais desses cultos. Um dos mais relevantes e que representa bem a situação no candomblé de Joinville é a incorporação de pessoas não negras no espaço sagrado dessas religiões. Não é o meu caso. Né? Fato esse não exclusivo dessa cidade, mas, de qualquer forma, muito significativo, dada o apelo étnico que tinge as narrativas de origem de Joinville, especialmente pelo enaltecimento do elemento germânico e de sua cultura.
Eu acho que uma das questões principais quando a gente pensa a expansão do candomblé em regiões, em cidades de Santa Catarina, é considerar como ele quais as estratégias que ele adota frente ao que nós aqui denominamos de Deutstum, né? Que é uma expressão ideológica de enaltecimento justamente dessa herança germânica, né? Do seu laissez-faire, da sua forma de fazer, do seu empreendedorismo, enfim. Né? Então, as cidades catarinenses, especialmente as cidades situadas na região de Joinville, Blumenau, enfim, elas são muito marcadas por esse discurso étnico. Basta a gente pegar as propagandas de divulgação da cidade e perceber que elas sempre são apresentadas loura, de olhos azuis, né? Há pouca melanina nas nossas cidades. Né? E Joinville, ela possui a maior população negra do estado de Santa Catarina, e isso é pouco reconhecido. Muito bem. A pesquisadora Elaine Machado apresenta uma importante investigação sobre a presença das macumbas no imaginário e na faina jornalística da cidade de Joinville. Sua investigação histórica percorreu os meandros da imprensa local e internacional que circulavam pela cidade. A autora destaca a presença do espectro das macumbas ameaçando a pacata e ordeira Joinville das décadas de 1960. Opa, aqui. Portanto, pensar a presença de espaços físicos e ideológicos representativos das religiões afro-brasileiras em Joinville é, sobretudo, pensar as estratégias de sobrevivência, expansão e legitimação das mesmas num território hostil a elas. É correto pensar que a existência dessas religiões e religiosidades expressam testemunhos de resistências de grupos e sujeitos na formação da Manchester catarinense. Dessa forma, propõe entender um pouco mais detalhadamente esses espaços sagrados construídos na malha urbana de Joinville. Então, predominam aqui, como eu já falei, os candomblés vinculados às nações de culto Queto, Angola e Efon, as quais se articulam e, por vezes, compartilham os mesmos espaços de forma concomitante ou em momentos distintos. Para Mircea Eliade, toda a cratofonia e toda a hierofonia, sem distinção alguma, transfigura o lugar que lhe serviu de teatro. De espaço profano, que era até então, tal lugar ascende à categoria de espaço sagrado. Partindo desse entendimento, a implantação de espaços religiosos afro-brasileiros, em especial os ilês axés de candomblé, numa cidade como Joinville, proporciona um duplo movimento de sacralização dos espaços. O primeiro, que é o que propõe a análise nessa fala, diz respeito aos espaços circunscritos, ou os territórios contínuos, os próprios terreiros, as próprias casas, fazendo referência aos próprios ilê-axés, os quais possuem, em sua maioria, configuração arquitetônica que reorganiza as aldeias e cidades africanas, com espaços circunscritos aos iniciados, consagrados aos orixás e entidades, e espaços públicos, frequentados indistintamente. Inclusive, aqui eu ressalto que as imagens que eu vou apresentar de agora em diante, elas são imagens dos espaços públicos dos terreiros. Eu trouxe somente uma imagem que é de um espaço mais reservado, mas ela vai estar desfocada e vou chamar a atenção de vocês em função disso. Tá? Eu peço ao próximo slide, por favor. Então, o primeiro slide que eu gostaria de apresentar para vocês, o primeiro caso, é justamente o da primeira casa de santo, né, que é o Ilê-axé Iemanjá Ogunté. Ela teve como sua Yalorixá fundadora a Yalorixá Marli de Iemanjá Ogunté. A nação de origem, como nós vamos ver aqui mais adiante, ela está entre a nação Queto e a nação Efon.
né? E no espaço urbano de Joinville, ela teve 3 sedes nos seus 11 anos de funcionamento, né? Sendo que a última, inclusive, ela se situa fora do território da cidade, numa cidade contígua, que é a cidade de Araquari, mas bem na divisa, né? E ela teve a sua inauguração aproximadamente no mês de maio de 1982. Nas entrevistas que eu realizei, não houve uma precisão em relação à data, mas eu tive. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, aqui a gente vê, né, à esquerda ali um mapinha da cidade de Joinville e bem abaixo, no canto inferior da imagem, uma bolinha vermelha que localiza justamente onde a última sede desse terreiro, o último endereço. Na primeira imagem à direita do mapa, nós temos a sede, a primeira sede, que fica na área urbana de Joinville, na Rua Guarujá. Abaixo ali, aquela construção de madeira foi a segunda, né? E, por último, à esquerda, a terceira e última sede, né? Essa é uma imagem de mais ou menos 1990, né? Então, a gente tem ali um retrato desse terreiro, circundado por uma mata, que é muito interessante. E, infelizmente, hoje o terreiro ele é ocupado por uma igreja evangélica, né? Na imagem à direita de vocês, você vê que aquela construção daquele espaço foi adaptada, né, para ser uma igreja evangélica da Assembleia de Deus. Houve, com a morte da Yalorixá, um problema de herança, né, e por vários descaminhos, essa propriedade acabou sendo doada, enfim, para essa instituição religiosa cristã. O próximo slide, por favor. Bom, o registro que eu tenho mais preciso, vamos dizer assim, em termos da fundação desse Ileaxé, é justamente uma notícia jornalística, que foi publicada no jornal de maior circulação de Joinville, que é o jornal A Notícia, é uma edição de 7 de maio de 1982, onde a jornalista Albertina Camilo, com fotos de Wagner Jorge, retrata justamente a abertura de um terreiro de candomblé aqui na Manchester catarinense, né? É uma reportagem muito bem feita, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a jornalista, ela relatou que ela, na época, inclusive, ela era estagiária, né? E foi foi dado a ela o desafio de relatar, em 1982, a abertura de um terreiro de candomblé na pacata Joinville, né? Então, é um relato muito detalhado, com um registro fotográfico muito precioso. Isso aqui foi um grande achado da minha pesquisa, a minha principal fonte, eu diria. Tá? E aqui relata como funciona o candomblé, que tem magia, que tem segredos, enfim, né? Apresenta a foto da Yalorixá, bem acima, sentada no seu cadeirão, alguns filhos de santo, lá na última foto à direita, abaixo, a comunidade, né? Pessoas que vieram de fora, principalmente de São Paulo, auxiliar na implantação desse Ileaxé. O próximo slide, por favor. Bom, eu trouxe essa reportagem, ela foi publicada um dia antes. Para quem é da minha geração, vai lembrar que na Rede Globo passava uma novela chamada Sétimo Sentido, na época. Era uma novela meio mística, enfim. Então, eu entendi que o jornal A Notícia preparou, né, uma visibilidade sobre essa experiência religiosa na cidade, porque é a primeira vez que a gente observa a emergência dessa forma de dizer sobre uma experiência religiosa em Joinville, né? Então,
eles relatam, vamos dizer assim, eles preparam um cenário, né, falando sobre o sétimo sentido, sobre experiências espirituais, enfim, né, mostrando as várias dimensões do ser humano, e essa reportagem, então, aqui, vamos dizer que preparou o espírito do joinvilense para acolher a reportagem que eu apresentei anteriormente, que é posterior a esta que eu estou apresentando agora, né, que fala justamente de uma experiência afro-brasileira, do candomblé em terras joinvilenses. O próximo slide, por favor. E aqui um pouquinho da presença da Yalorixá. Ela é uma figura. Eu cheguei a conhecer a senhora Marli, inclusive foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir num terreiro, né? Eu venho de uma família cristã, e eu estava na faculdade, no curso de história, e uma amiga minha se iniciou no candomblé e nos convidou, e nós fomos, né? Ela disse, vai ter bebida e comida de graça. A gente foi. Enfim. E foi, assim, uma experiência que me marcou até hoje. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, visualmente esse personagem. Eu nem imaginava que ela ia me ocupar posteriormente, né? Isso foi no ano de 93. Né? Eu comecei muito jovem na faculdade, tá? Então, a senhora Marli Vieira, ela saudosa e alorixá, dizem que as pessoas relatam que ela tinha um sorriso cativante, uma mulher de Iemanjá, né? E tinha um poderoso jogo de búzios, né? Então, assim, havia assim filas para as pessoas serem atendidas na peneira da senhora Marli, né? Inclusive, ela fazia divulgação no jornal, usava as mídias de forma ostensiva para divulgar os seus serviços. O próximo, por favor. Bem. Eu vou, então, agora, rapidamente, né, comentar um pouquinho sobre como os narradores, porque eu não entrevistei, obviamente, a senhora Marli, mas eu entrevistei alguns filhos que pertenceram à casa dela. Né? Então, outro dado que revela as contradições do fenômeno das lembranças entre pessoas de um mesmo grupo é percebido quando consideramos os depoimentos que relataram a vinculação familiar do primeiro Ilhéaxé de Joinville. De maneira geral, esse esquema 1 aqui apresenta a reelaboração narrativa de pertencimento familiar de acordo com a minha primeira entrevistada, a senhora Sueli Lesinski, que era a Yalaxé desse terreiro, e do Ogã Maurício, que era um Axogum que servia Iemanjá no terreiro, né? No Ilhéaxé. Sendo que ambos afirmam que tal Ilhéaxé era de nação Queto, vinculada à Casa Branca do Engenho Velho. Ao que tudo indica, se configura no primeiro terreiro de nação Queto, fundado em Salvador, né, a Casa Branca do Engenho Velho, por volta de 1830. PRVG relata o terreiro situado quando de sua fundação por trás da barroquinha mudou-se por diversas vezes e, após haver passado pelo Calabar da Baixa de São Lázaro, instalou-se sob o nome de Ileianaçô, na Avenida Vasco da Gama, onde ainda hoje se encontra, sendo familiarmente chamado de Casa Branca do Engenho Velho. Né? O Ogã Maurício, né, ele relata o seguinte, abre aspas, isso porque minha finada mãe, Marli, foi rombona. Rombona é a primeira filha iniciada numa casa de samba, aqui inaugura, vamos dizer assim, da casa de vó miúda, chamada também Miúda de Oiá. Então, claro que Miúda de Oiá teve que chamar Hélio Festa, que é o pai de santo de Miúda de Oiá, para eu me identificar. Aí diz Ogã Maurício, eu sou filho de Marli Vieira, de Iemanjá Ogunté, a qual é filha de Miúda de Oiá Balé, na pessoa de Idelina Franco e Hélio Festa de Ogum, que é pai de santo de vó Miúda de Oiá Balé. Vocês vejam que eles vão encadeando
um rol de pertencimento muito interessante, que talvez aqui na minha fala fica complicado de entender, mas essa vinculação é fundamental. Eles chegam até, como mostra o meu esqueminha ali, lá no Axé Engenho Velho de Nação Queta, em Salvador, Bahia. Então, eu tive 2 entrevistados dessa família de santo que fizeram esse relato. Eu peço para o próximo slide, por favor. É um slide. Isso. O próximo slide eu montei baseado nos relatos de uma EQED da casa, da finada Marli, uma EQED de Oxum. Ela pede para não ser identificada, né? Mas ela, distintamente do esquema anterior, ela também filiou o Iliaxé Joinvilense à nação Queto. Entretanto, a matriz principal partiria do Iliaxé Yaomi Axé Yamacé, popularmente conhecido como o terreiro do Gantuá, em função da vinculação do famoso babalorixá Joãozinho da Gomeia, né, que atuou principalmente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que apesar de ter sido iniciado na nação Angola, o Joãozinho, posteriormente vinculou-se ao Axé Gomeia de nação Queto. Né? Então, ela vincula a casa dela a essa nação. O próximo slide, por favor. Por fim, uma terceira narrativa se distinguiu completamente desses 2 esquemas, ao afirmar que a nação de origem do primeiro Iliaxé Joinvilense seria a nação Efon, né, que é esse esquema que está apresentando aí para você. Pois, conforme o entrevistado, o senhor Ogu Jaibô, que também pediu para não ser identificado, a iniciadora da Yalorixá Marli, de Iemanjá, a senhora miúda de Oiá, seria filha do babalorixá Joaquim, e neta do babalorixá Cristóvão de Ogunjá, do Axé Pantanal, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o qual fora iniciado no Axé Oloroqueia, de nação Efon, em Salvador, na Bahia. Portanto, são narrativas distintas, que podem revelar um fenômeno que os axés atuais vivenciam, ou seja, a mudança de axé e nações em função de desencontros, desentendimentos ou afinidades outras que possam justificar a mudança. Reginaldo Prandi verifica para o caso paulista uma situação semelhante. Eu vou citar Reginaldo Prandi rapidinho aqui, já vi que o meu horário já está indo se esgotando. Mas é difícil encontrarmos um terreiro em que todos, ou a grande maioria, tenham sido ali iniciados no candomblé. E mais raro ainda, achar um outro em que boa parte dos iniciados não tenha abandonado a mãe ou pai de santo da casa ou o iniciador original para se abrigar sob a tutela religiosa de outra axé. E por aí vai. Então, ele vai relatando essas vinculações, esses pertencimentos. Maurice Hausbach, que é um estudioso sobre a memória social, ao refletir sobre as diferenças entre a memória coletiva e a história, nos ajuda a entender o descompasso existente entre as narrativas de vinculação às matrizes do candomblé. Dessa forma, retém-se do passado, conforme Hausbach, somente aquilo que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém. Por definição, ela não ultrapassa os limites desse grupo. Quando um período deixa de interessar ao período seguinte, não é um mesmo grupo que esquece uma parte de seu passado. Há, na realidade, 2 grupos que se sucedem. Né? São dois campos de significados que se estabelecem. Ok. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Enfim. O próximo slide, por favor. Bom, eu vou agora comentar rapidamente alguns outros espaços aqui da cidade, outros terreiros, até porque o meu tempo está avançando aqui. Bom, o segundo terreiro do qual eu tive notícia, né, fundado em 1986, portanto, 4 anos depois da fundação do primeiro, é o Centro Espírita Oxóssi Pena Branca.
Ele foi fundado pelo senhor Fernando Sebastião Bartel, conhecido como Pai Fernando de Oxóssi, já falecido, e também tem como nação de origem as nações Queto e Angola. Ele se situa numa região bem urbanizada de Joinville, mais adiante a gente vai ver uma fotinho da implantação do terreiro. Foi inaugurado inicialmente em 1979 como um terreiro de Umbanda, e em 1986 como Ilhéaxé de Candomblé, né, na obrigação de 3 anos desse babalorixá, quando ele tomou a obrigação de 3 anos. Em outubro de 2015, ocorreu o falecimento de Pai Fernando, e vejam, houve sucessão desse terreiro, o que é um fato muito inusitado, porque é muito difícil os terreiros em regiões periféricas ocorrer sucessão. E nesse caso, felizmente, houve sucessão, e atualmente ele é conduzido, veja, por uma de suas filhas de santo, a Yalorixá Patrícia de Iemanjá Ogunté, também, né? Mas, ao que tudo indica, o herdeiro, ela ocupa esse cargo pro tempore, né? Porque o herdeiro é o filho dela, o filho carnal dela, que é iniciado, ele é uma criança, talvez hoje um adolescente, iniciado para Odé, para Oxóssi. Tá? O próximo slide, por favor. Então, aqui é algumas imagens desse terreiro, né? O primeiro mapinha lá em cima, onde tem aquela bolinha vermelha, é a localização dele. Veja que, em relação ao primeiro, ele está no norte da cidade, né? Aqui à direita, uma imagem da entrada principal do Ilhéaxé. Veja que é uma construção urbana, são 3 andares, tá? Abaixo ali a entrada, com 2 Exus de Umbanda, né? Tranca-Rua e Maria Padilha, representados naqueles manequim. Né? O próximo slide. Alguns aspectos internos do terreiro, né? Então, ali a primeira imagem à esquerda é onde fica a peneira de jogo. Mais à direita, acima ali, nós temos vários assentamentos de santo, né? De orixá de candomblé e, ao mesmo tempo, orixá de umbanda, né? Porque a casa, como eu falei, a tônica aqui é essa convivência pacífica das duas religiões. E, especialmente nesse terreiro, em função também do histórico do próprio babalorixá, ele carregava vários elementos das suas experiências religiosas anteriores, inclusive do catolicismo. Na última imagem abaixo, ali, inclusive, vocês estão, não sei se vocês conseguem perceber, mas existem alguns santos que estão cobertos com um pano meio roxo, porque justamente era o período, quando eu fui fazer essa entrevista, era a quaresma, e há por hábito, na religião católica, durante o período da quaresma, você cobrir os santos, né? Um pano, uma mortalha roxa. A próxima imagem, por favor. Então, aqui a gente vai ter um esquema, né, advindo da narrativa que eu coletei com o saudoso pai Fernando de Oxóssi, onde, numa primeira narrativa, ele vincula, ele é iniciado pelo pai Veco de Ançã, que tinha casa em Colombo, no Paraná, que é falecido. Pai Veco, filho de Antônio de Ançã, que tinha casa em Londrina, né? Que, ao que tudo indica, conforme é relato do pai Fernando, pertencia, ou foi iniciado no Axé Gantuá, em Salvador, pelas mãos de mãe menininha do Gantuá. Tá? A próxima. Aqui eu fiz esse esquema aqui de conjuntos para perceber que, na narrativa do pai Fernando, em determinados momentos, ele coloca a vinculação do Ilhéaxé à nação Angola, do Axé Kassengê, né? E também a própria nação Jeje-Marie. Então, assim, fica, ao que parece, num primeiro momento, confuso, mas isso tem a ver com aquilo que o Reginaldo Prandi falou. Esses babalorixás, eles têm um trânsito muito forte, às vezes brigam,
às vezes é acolhido por uma outra casa e acaba incorporando elementos desses universos. O próximo slide, por favor, é um outro terreiro, o Iliaxé de Xangô, nação Angola. O entrevistado é o Babalorixá Jorge de Cesário Ricardo, conhecido como Pai Jorge de Xangô, e teve sua inauguração como terreiro de Umbanda em 1983. Ele, na verdade, a performance pública dele não é uma performance de candomblé. Ele é mais voltado à experiência da Umbanda, apesar dele ter sido iniciado no candomblé e incorporar no próprio ritual de Umbanda alguns procedimentos do candomblé, entre eles a raspagem, a catulagem da cabeça. Então, a gente percebe essa migração, essa incorporação, esses fluxos, né, das performances religiosas. O próximo slide, eu vou apurar um pouquinho aqui. Então, ali à esquerda, a gente vê a implantação no mapa da cidade, já fica mais a leste, né, de Joinville. À direita, a foto do terreiro, que é aquela construção bege com aquele muro marrom à frente. Abaixo, a canjira de Exu, né? E aspectos do próprio ambiente do terreiro, né? Mais aberto, ao fundo, o congá com santos de Umbanda. O próximo slide. Professor, licença, Oi? você tem 10 minutos, tá bom? Tá bom, eu vou dar uma apressadinha aqui, porque eu nem falei do meu terreno ainda. É o grande finale, tá? Mas eu vou apressar o passo aqui. Bom, aqui também é uma foto panorâmica do terreiro, vocês veem que é uma casa bem estruturada, né? E ali estou eu com o pai de santo observando, assim, as paredes são pontuadas com muitas fotografias, né? De momentos, de pessoas importantes para a história do Ilha-Axé. Então, há uma pedagogia também associada a essas imagens que merecem um estudo interessante também. O próximo é um outro terreiro chamado Iliaxé Oxóssi Danadana. Foi inaugurado por volta de 1986. O Babalorixá é o senhor Francisco Ferreira da Silva, conhecido como Pai Chiquinho de Oxóssi. Ele é filho iniciado por Mãe Marli de Iemanjá. Então, aqui a vinculação, a gente tem que lembrar do caso do terreiro da Mãe Marli, né? Nação Queto e Efon, né? Então, aqui não vou me aprofundar muito, mas só para vocês verem que também ela teve filhos, né, que abriram outras casas. O próximo slide. Então, a implantação do terreiro. O terreiro é Oxóssi Danadana. Vocês veem uma imagem ali do Oxóssi com Manhãçã, justamente porque o terreiro ele é tocado pelo pai Chiquinho e pela mulher dele, que é a Dona Maria, que é uma mulher de Inhaçã, que é filha de uma outra casa, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora. O terreiro é aquela abaixo, né? Aquela foto à esquerda é aquela casa bege. Nos fundos dessa casa tem o terreiro, que é essa foto à direita, esse terreiro mais verde claro ali. É ali onde funciona a sede do Ilha-Axé. Próxima imagem. Alguns aspectos do interior do terreiro, do Ilha-Axé. Então, a gente vê à esquerda, né, onde estão os atabaques, à direita um congá, e abaixo ali umas prateleiras com elementos da cultura material dos assentamentos de Santo. Não são os assentamentos, são elementos que serão utilizados em assentamentos. São pratos, tigelas, enfim. Próximo. Agora sim. Vou falar da minha casa. É o Ilha-Axé Yalmilodê, onde eu sou a Xogum, né? A Yalorixá, senhora Jacila de Oxum Opará, conhecida como Mona Desi, a nação de origem Queto, Angola, e a nação atual dela, Efon, né? Tendo como sua zeladora de Santa Senhora Quita de Oiá,
que tem casa lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E a inauguração ocorreu por volta do ano de 1996. Próximo slide, por favor. Então, ali a implantação do terreiro, também mais na porção sudeste de Joinville, né? E uma foto da entrada do terreiro da parte de fora, né? Aqui eu considero que essa é uma das casas mais estruturadas do ponto de vista daquilo que a gente tradicionalmente concebe um terreiro de candomblé. As anteriores, vocês perceberam que foram adaptações de residências comuns, vamos dizer assim, para funcionar terreiro. E aqui não, ela foi construído para ser um terreiro de candomblé. Próxima imagem. Então, começando lá de cima, né, a primeira foto à esquerda é a entrada do terreiro, de dentro, né, olhando de dentro. Aí, na sequência, a casa de Exu. À direita da casa de Exu, um aspecto interno do terreiro, do barracão de santo, onde acontecem as cerimônias públicas. A foto abaixo à esquerda é a cozinha de santo, que é onde acontece né, as informações do terreiro, onde tudo acontece ali. E ali uma imagem desfocada, como eu falei para vocês, que é justamente a casa e um assentamento de Inhansã. Tá? Só para vocês perceberem, é uma casa num espaço mais aberto, embaixo de um bambuzal, e ali estão os assentamentos de todas as Inhansãs do Ilê Axé. A próxima imagem, um aspecto de uma cerimônia pública, tá? Notem que lá no fundo está um altar de Umbanda, né? E é uma cerimônia pública de candomblé, tá? Efon, no caso. A próxima imagem é o início de um Olubagé, que é uma cerimônia que saúda o Molu, que é esse orixá que veste essa roupa de palha, né? E eu gosto muito dessa imagem até por conta dessa imagem desse mariô, que é esse desfiado, né, que fica na frente aqui. Eu acho essa imagem muito significativa. Gosto muito. Próxima imagem. Aqui, então, as vinculações, né, o esquema de vinculação de acordo com a narrativa da própria Yalorixá. Né? Então, ela tem clareza desses três momentos que ela apresenta na trajetória dela. Então, primeiro, a nação Angola, na segunda, a nação Queto, tá? E no terceiro, a atual nação, que é a nação Efon. O próximo, por favor. Próximo. Mais um. Aqui o esqueminha, né, dos conjuntos, né? E o terreiro é isso, né? O Ilê-Axé é isso, é essa interseção de vários elementos de várias nações do candomblé. Próximo. Eu estou terminando, tá, gente? É um dos terreiros mais recentes, o Ilê-Axé Togum Benjá, de meu pai Ogum, o Babalorixá Orlando da Cunha, nação Jeje. Então, assim, como ele não tem uma longa trajetória, a sua narrativa é mais concisa nesse sentido. Tá? Foi inaugurado em 2006. Próximo slide. Então, aqui nós temos a implantação do terreiro e algumas imagens dele, né? A primeira lá acima, à direita, e alguns aspectos internos do terreiro, do Ilê-Axé, então com elementos da Umbanda, do Candomblé presentes no mesmo espaço. Próxima imagem. Esse tem uma vinculação à nação Jeje. Apesar, eu participei da sua iniciação, e o pai de santo dele diz, olha, eu sou de nação Jeje, mas o orixá de meu filho é de nação Queto. O orixá de Pai Nino é algum já, segundo o pai de santo dele, é um orixá cultuado assim, de origem de nação Queto. Então ficou essa dúvida aí. Próximo.
Aqui é de um terreiro que não está dentro do território de Joinville, mas acho interessante, porque é um terreiro de nação Angola, né? Eu vi que a Janaína está por aí, ela fez um estudo interessantíssimo sobre esse abaçá, né? Quem sabe, num momento futuro, ela é convidada também para conversar um pouquinho aqui nesse evento, tá? Então, foi inaugurado em agosto de 2007. Próximo slide, por favor. Aqui algumas imagens, eu considero esse terreiro um terreiro muito significativo, muito bonito, todo feito em madeira, né? Então, acima ali você vê a entrada de frente para o terreiro, a foto abaixo panorâmica, a área interna, né, do barracão. Próxima imagem, por favor. Então, aqui alguns aspectos. Então, a primeira imagem à esquerda é a peneira de Búzios, né? Lá acima, à direita, os assentamentos dos orixás característicos da nação de Angola, especialmente o orixá Tempo. Tem 4 assentamentos ali, que são aqueles vasos que vocês estão vendo. Abaixo, a choupana do caboclo, né? E as duas imagens à direita ali, a primeira mostrando a casa de Exu e abaixo o assentamento de Ogum. São espaços que estão abertos à vista, né, ao consumo dos olhos do público. Tá? Então, não estou revelando nenhum segredo escondido. Próxima imagem. Então, a vinculação dele ao Axé Beiru, de Salvador, nação Angola. Para finalizar, então, meninas, próximo, rapidinho. Considerações finais. Então, assim, vocês viram que eu trouxe aqui um putpurri de várias imagens dos terreiros aqui de Joinville. Eu achei que eu tinha muito tempo para falar, mas, enfim. E, sobretudo, eu estou fazendo esse balanço dessas narrativas de vinculação, né? Então, a gente percebeu que é um trânsito entre essas fronteiras das nações de Candomblé, que ficam mais contrastantes quando incluímos na análise a perspectiva da passagem do tempo. E aqui eu acredito que estou falando com muitos historiadores, né, e nós temos que dar conta dessa dimensão da experiência humana, que é o tempo. Né? E, sobretudo, o tempo, inclusive, é um orixá importante, né, no panteão Nagô. Né? Então, é o tempo do acontecimento, é o tempo das... Enfim, não vou me alongar muito disso. Então, longe de expressarem uma única filiação, o mais comum é que elas se sobreponham em camadas sucessivas, que, longe de parecerem uma contradição, revelam as relações. Vejam que eu usei lá no início da minha fala o termo contradição, e no final eu estou falando em relações. Tá? Não são contradições, a gente tem que entender as relações. Tá? Isso nos força a compreender que tais narrativas são empreendimentos de hegemonias temporárias, as quais não se sustentam se incluirmos na interpretação as experiências do tempo. Afinal, tudo pode mudar e se reconfigurar. Tá? Próximo slide, gente. Mais um. Dá mais uns cliques ali que vão aparecer as imagens. Eu gosto muito dessa composição porque mostra também que o povo de Santo de Joinville não estão mais nos seus guetos, não estão mais nos seus terreiros, eles estão ocupando os espaços públicos da cidade, estão ressignificando, inclusive, espaço público, e eu chamo a atenção especialmente para a primeira a foto à esquerda, abaixo, aquele é um monumento ao imigrante, né, que foi construído em 1950, no centenário, quando se celebrou o centenário de fundação de Joinville, e ali está representado, grosso modo, assim, a epopeia do imigrante germânico que chegou e desbravou a cidade, blá, 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 blá. Pois o povo de Santo, no dia 20 de novembro, resolveu ocupar esse espaço, lavar as suas escadarias com água de cheiro, defumar a praça, sair em procissão para a cidade e dizer, olha, nós também somos imigrantes, nós também ajudamos a construir essa cidade. Tá? Então, eu gosto muito dessas imagens por representar o protagonismo do povo de Santo
nessa história toda. Bom, o próximo slide, só para a gente fechar, são as referências, né, as entrevistas que eu trabalhei aqui, e na sequência, as referências bibliográficas. Próximo slide, aí tem tudo ali, depois vocês podem compartilhar. Gente, estou à disposição, peço desculpa pelo meu avançado aqui no horário, mas eu excedi em 4 minutos, segundo o meu cronômetro aqui. Estou à disposição de vocês.